Monsenhor Jonas nos diz uma frase: quero ser o evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Que eu e você, nós possamos, com a graça de Deus, encarnar esta verdade na nossa vida. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 3, versículos de 15 a 29. Vamos rezar pedindo esta graça de Deus sobre a nossa vida e hoje eu quero implorar a intercessão de Nossa Senhora para que ela possa nos ajudar neste momento de graça para mim e para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, a intercessão de vossa Mãe, Maria Santíssima. Ela que foi toda pura, ela que gerou no seu ventre o Verbo encarnado, a palavra eterna do Pai, Jesus Cristo. Nos ajude, Nossa Senhora, a ter um coração que acolhe a palavra de Deus. Nos ensine a viver como Jesus. Nos ensine a ter um coração profundamente grato. Amém. Como eu dizia, hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 3, versículos de 15 a 29. Convido você a acompanhar esta leitura comigo. Irmãos, vou falar em termos humanos. Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura nos diz, e as descendência, como para significar muitos descendentes. Ela diz, e a tua descendência, designando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que penso. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei, que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Cristo, de Deus? Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mais uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência deste educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo. Olha, aqui eu já encontro um princípio eterno. Aí você também pode já marcar na sua Bíblia esta graça deste princípio eterno. E logo em seguida, 27, o versículo 27, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Olha, é
um princípio eterno seguido de uma ordem. Precisamos estar revestidos de Cristo, porque fomos batizados. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Vamos pedir ajuda ao Padre Carlos para que ele nos ajude a entender por que Paulo diz que eles são os filhos da promessa, assim como Isaac. Por favor, Padre Carlos, nos ajude a entender o contexto desse versículo 29. Amado povo de Deus, lendo, meditando, estudando um pouquinho a carta de São Paulo aos Gálatas, há poucos dias falávamos da universalização da salvação. E hoje a carta nos apresenta ou fala dos destinatários como filhos da promessa. Diz aqui o texto da Escritura: vós todos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo, livre, homem, mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. O autor sagrado, o apóstolo, vai dizer que não mais os judeus somente são filhos da promessa, mas todos aqueles que acreditam, que aderem à pessoa de Jesus. Já no versículo 26 a gente entende isso. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Falar da universalização da salvação é perceber que a salvação de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tamanha que não cabe somente nos limites de um povo ou de uma cultura. Vós todos sois filhos da promessa. Em Jesus, vós todos tendes a salvação, diria o apóstolo. Todos nós, pela adesão, pelo seguimento e pela fidelidade à pessoa de Jesus, podemos nos sentir também, tanto quanto o povo da primeira aliança, destinatários da salvação de Deus. Somos também filhos da promessa. Padre, muito obrigada pela sua ajuda. Deus abençoe, um grande abraço. E olha, esta palavra é muito clara para mim e para você. Eu já percebo aqui esta grande graça que Deus comunica ao meu coração. Tenho certeza que também já está comunicando ao seu. Para mim, este versículo 26, ou melhor, 27, foi de uma profunda, posso dizer, intensidade. Diz assim: vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Eu quero me revestir deste Cristo, porque eu sou batizada. E aí entra a nossa missão como batizados. Então vamos pedir esta graça a Deus, que assim como eu e você, todos nós, pertencemos a este corpo místico da Igreja de Cristo, pertencemos a esta família de Deus, porque recebemos esta graça de sermos batizados em Cristo Jesus. É uma graça extraordinária. Eu quero pedir neste momento, e você aí também comigo, vamos suplicar ao Senhor esta graça no dia de hoje. Vamos rezar com esta palavra, com este versículo. Nós pedimos, Jesus, esta graça no dia de hoje. Assim como nós fomos batizados, assim como nós tivemos esta graça, recebemos este dom de sermos filhos da promessa, porque Tu nos deste esta herança a partir de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos suplicar a força do Espírito Santo para que vivamos como batizados. Peça aí, na sua casa, esta graça de sermos este homem e esta mulher que vive a graça do batismo. E olha, eu quero, com esta palavra, com esta oração, já colocar aqui esse princípio eterno do versículo 26. E você também é convidado a escrever como eu, o princípio eterno e também
a ordem. Eu vou continuar escrevendo aqui o meu estudo e você também aí pode continuar relendo, escrevendo, colhendo de Deus a direção para a sua vida. Te vejo no próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!